Paz seja convosco, sejam bem-vindos. Teremos aí o nosso convidado aí, abençoado. Paz, pastor. Boa noite. Pastor Clauério, paz seja convosco. Uma ótima noite. Amém, Deus abençoe. Igualmente. Tá saindo o som normal aí? Para mim tá ótimo. Pronto. Glória a Deus. Amém. É um prazer, uma honra, muita alegria tê-lo conosco, né? Apesar também de sermos do mesmo ministério, isso é ótimo, é uma bênção ver que a cada dia nosso ministério cresce. Isso é ótimo, muito bom. Glória a Deus, pastor. Para mim é uma alegria estar com vocês. Com certeza será um tempo de qualidade, será um momento muito especial. Pastor, eu quero trazer assim para nós hoje um tema chamado louvor, ministração, adoração, né? E o meu querido, o senhor sendo músico, né, cantor, o senhor sabe a importância da música, né? A importância do louvor, da ministração, do instrumento, né? Porque a própria Bíblia ela fala sobre isso. E eu quero fazer uma leitura que está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 5, versículo 13 e 14. Quem puder acompanhar, segundo Crônicas 5, 13 e 14, diz assim: E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer e ouvir só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus. Essa passagem mediante a oração que Salomão estava consagrando a casa. Salomão estava apresentando a casa do Senhor a Deus, uma morada que era um sonho do seu pai Davi, que ficou impossibilitado que ele viesse a construir a casa, né? E Deus disse para ele que Salomão construiria, né? Deus diz até o nome, né? Seu filho Salomão, né, virá e ele vai construir. E nisso aqui ele fez tudo que Davi deixou. Davi, ele juntou o ouro, juntou a prata, o bronze, tudo que Davi poderia juntar, ele juntou e guardou, né, na casa do tesouro, para a casa do Senhor. E quando ele soube que ele não poderia, Davi ficou triste. Davi ficou muito triste. E Deus disse que a descendência, no caso Salomão, faria. E ele faz toda a planta. Está escrito em Crônicas mais para frente, ou então em Reis, se você voltar, vai mostrar Davi fazendo, né? Ele vai dizer que fez toda a planta da casa do Senhor. Ou seja, Salomão só colocou em prática o que Davi já tinha desenhado. E Salomão, quando ele pôs em prática tudo aquilo ali, agora ele terminou e ele vai apresentar o Senhor, ele vai ungir, consagrar todos os utensílios, né, para o Senhor, para que haja ministração. Aqui Davi já tinha trazido a arca do Senhor, né? A primeira vez aconteceu aquele momento trágico. A segunda vez Davi já foi buscar da forma correta, né? Que antes ele tinha ido buscar na maior das intenções, né? Num carro novo, bonito, mas Deus não queria aquilo. E agora Salomão ele está apresentando, e aqui ele está a narrativa, né, da pessoa que escreveu sobre de que eles começaram a louvar, começaram a buscar, começaram a uma só voz, uniformemente eles estavam ali perfilados, perfeitos, de um modo que Deus achou tão maravilhoso aquele momento que a Bíblia diz que a nuvem que estava na época do tabernáculo
né, pós o véu, e ficava sobre o propiciatório, que era ali a tampa da arca, ele encheu aquele lugar. Encheu de uma forma que os sacerdotes, os levitas, todo o povo que estavam ali para ministrar, estavam ali já totalmente consagrados, né, santificados todos os dias ali para aquele momento. A Bíblia diz que Deus, com a glória, ele encheu aquela casa e eles... Glória a Deus. Foi tão poderoso que não conseguiram ficar de pé. É muito lindo essa passagem, né, pastor? Pastor, o poder da adoração. O poder da adoração. Hoje, as pessoas que me recebem, né, minha esposa e eu, a gente tem viajado bastante, graças a Deus. Esse ano agora, no mês de abril, estaríamos abril, maio e junho na Europa. Estaríamos ali em Luxemburgo, Inglaterra, Espanha, tantos outros lugares pregando e cantando, né? Algumas pessoas no Brasil nos conhecem do programa Raul Gil. A gente já esteve ali, né, participando. Inclusive esse ano estaríamos novamente no programa Raul Gil. Amém, glória a Deus. Não foi possível estar ainda esse ano porque o programa de auditório ele está congelado até passar esse tempo de paralisação, né? Mas a gente espera mês de novembro, até novembro, voltar no programa Raul Gil. Então as pessoas que não conhecem o pastor David Serpa, que só acompanha pelas redes sociais ou de ouvir falar, acha que a gente vem de coisas grandes, mas não, pastor. Deus ele me tirou de coisas simples. Deus ele me tirou de coisas pequenas. Hoje eu moro em Curitiba, sou pastor auxiliar dos meus pastores numa igreja de 7.000 membros, porém eu não sou de Curitiba. Eu sou de uma cidade chamada Tabuleiro do Norte, interior do Ceará, uma cidade que está a 215 quilômetros de nossa capital. Eu sou de origem simples, sabe, de família pobre, né, de gente trabalhadora. E eu comecei a tocar, né, a aprender a tocar um instrumento, pastor, aos meus 11 anos de idade. Eu lembro que aos meus 11 anos de idade, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, né? Em nossa igreja ali em Tabuleiro do Norte, na igreja da minha avó. Aos meus 11 anos de idade, eu conhecia Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus. E quando eu já tinha quase 12 anos de idade, eu lembro que os levitas da igreja, eles, após a escola bíblica, no domingo de manhã, após a escola bíblica, por volta do meio-dia, eles começavam o ensaio deles. Eles ensaiavam para à noite ministrarem no culto. E era algo lindo, era extraordinário. E eu achava tão bonito ver eles tocando no culto à noite, que naquele domingo, meio-dia, terminou a escola bíblica, todo mundo voltou para casa, exceto os músicos, porque eles tinham que ensaiar. E eu, quase 12 anos de idade, né, 11 para 12 anos, eu me escondi lá atrás, no banco de trás, e fiquei quietinho ali no banco de trás, porque eu queria ouvir eles ensaiarem, porque quando os músicos eles ensaiavam, quando os levitas da casa do Senhor, quando eles ensaiavam, tocavam os seus instrumentos e cantavam naquele ensaio, parecia que aquele louvor ele subia aos céus e descia a glória dos céus para aquela igreja. Aleluia, glória a Deus. E eu ficava ali no meu cantinho, chorando, sem fazer barulho, segurando e chorando, falando línguas estranhas, quase que sussurrando, sentindo a presença de Deus exatamente como eu estou sentindo agora aqui na sala da minha casa enquanto eu falo isso com o Senhor. E eu me apaixonei pelo louvor, me apaixonei pelos levitas, me apaixonei por esse ministério naquele dia, no primeiro ensaio, né? Eu já amava ver eles tocarem nos cultos à noite, né? Principalmente no culto do domingo, porque é o culto maior, mas eu me apaixonei por esse ministério naquele ensaio. Voltei para casa após aquele ensaio maravilhado. Parecia que eu não andava, parecia que eu flutuava. Passei a tarde em casa, à noite vim para o culto. Quando foi no outro domingo, após a escola bíblica, eu me escondi de novo lá atrás. E enquanto eles tocavam, o louvor subia, a graça e a glória de Deus descia, e eu sentia aquilo. E eu chorava, pastor, tentando não fazer barulho, me segurando lá atrás, sentindo Deus. O que foi que aconteceu? Os levitas da casa do Senhor, aqueles que conseguem de alguma forma
tocar nas águas que jorram do trono de Deus, aqueles que provocam a adoração. Quando eles perceberam que havia uma criança de 11 para 12 anos de idade, escondida lá atrás, chorando e falando em línguas estranhas, os levitas da casa do Senhor, eles foram onde eu estava e me expulsaram da igreja. Me expulsaram. Oh, meu Deus. Então por isso eu acho que é importante eu falar isso para os levitas, para os músicos, para aquela pessoa que vive esse ministério, é aspirante a esse ministério, é apaixonado, tão apaixonado quanto eu já fui aos meus 11 anos e continua sendo. É uma chama que só queima cada vez mais dentro de mim, a paixão que eu tenho por esse ministério. E eles me expulsaram da igreja, falaram que eu não podia estar ali, foram grossos, foram rudes. E eu lembro que naquele domingo, meio-dia, 1h da tarde, eu voltei para casa chorando. E dessa vez eu não estava chorando porque eu estava sentindo Deus. Eu estava chorando porque eu fui desprezado pelos músicos, pelos levitas, pelos adoradores. Parecia que eles não conseguiam entender o que eu estava sentindo. Então naquele dia eu lembro que eu cheguei em casa, né? Cheguei, fui no banheiro, lavei meu rosto, me tranquei no meu quarto. A minha mãe percebeu que algo estava estranho. Foi lá na porta do meu quarto, bateu, perguntou o que tinha acontecido. Ela abriu a porta, entrou, eu estava chorando. Eu disse: mãe, eu só queria ficar um pouco mais na igreja, porque quando os músicos eles tocavam, eu sentia a presença de Deus. Eita Deus. Então, Deus, pastor, ele me tirou de coisas pequenas. Deus, ele me trouxe de coisas bem simples. Eu era apenas um menino de 11, 12 anos de idade. Hoje, quando eu vou em Tabuleiro do Norte, quando eu reencontro alguns desses amigos, que são amigos de infância, amigos da época da escola, amigos que eu amo, que hoje são casados, têm suas esposas, seus filhos, e são firmes na igreja, e grandes músicos, né? Mas hoje eles não entendem, eles olham para mim e pensam: peraí, mas como é que é isso? Como é que esse cara, ele é daqui de Tabuleiro do Norte e hoje em seus CDs canta com ele Disco Praise, Matos Nascimento, Irmão Lázaro, Carlinhos Félix, toda essa galera. Carlinhos Félix, ele acabou de lançar em todas as plataformas digitais a sua nova canção. E a nova canção do Carlinhos Félix é composição daquele menino que tinha 11, 12 anos de idade. Naquele dia, o louvor da igreja desprezou. Então, como Deus trabalha, né, pastor? Então, pastor, é o poder da adoração. Se esse levita, se esse músico, escute, nunca seja cantor, no nome do Senhor Jesus Cristo, seja um adorador. Seja um adorador. Aleluia. Seja um instrumento usado por Deus, seja alguém de fato adorador, nada de estrela, nada de vaidade, simplesmente adorador, porque a tua adoração irá provocar algo nos céus. E com certeza, a tua adoração, ela pode provocar, ela pode atrair para a tua vida tudo aquilo que Deus tem falado ao teu respeito antes mesmo da eternidade. Então adore. Eu adorei aos meus 11 anos de idade, adorei aos meus 12, continuo adorando hoje. Ano passado, pastor, foi um ano que nós trabalhamos muito. Ano passado, Deus, ele nos levou a 17 estados do Brasil, nos levou a 12 países. Pela misericórdia do Senhor, nós já estivemos em 32 países pregando e cantando. Eu nunca imaginei que um dia eu teria CDs, que estaria viajando, estaria cantando. E algumas de minhas canções eu não escrevi no dia mais feliz do meu ministério. Não, pastor, é porque a live é muito rápido, daqui a pouco já termina a nossa 1 hora, então eu tenho que só passar por cima, só dar um tapinha mesmo, né, no meu testemunho. Deus, ele me tirou de Tabuleiro do Norte quando eu tinha aproximadamente 20 anos de idade, 19 para 20 anos de idade, e eu morei 8 anos na Espanha, 5 anos na Inglaterra. Então eu tive ali por mais de 13 anos, quase 14 anos ali na Europa. Quando Deus, ele me trouxe de volta para o Brasil, Deus, ele me visitou em Londres, onde eu morava, e disse: filho, é tempo de começar algo novo na tua vida. É tempo de começar algo novo em tua história. Eu disse: eu quero, Senhor, eu quero. Deus disse: então eu vou te trazer de volta para o Brasil. No Brasil você vai gravar o seu CD, o seu primeiro CD. Você vai gravar o seu CD
e eu te farei conhecido. Você viajará todo o Brasil e continuará viajando as nações. Deus ele me prometeu coisas grandes. Pastor, o nosso Deus é um Deus de coisas grandes e é um Deus que promete coisas grandes. Em Jeremias 29:11, eu sou apaixonado por esse versículo. Está escrito, diz: eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Queridos, nessa esperança e nesse futuro, Deus ele inclui coisas muito grandes. Toma posse aí, queridos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus é um Deus que te convidou para viver coisas grandes. Quando Deus ele me trouxe de volta lá da Europa para o Brasil, eu já tinha 31 anos de idade. Então, no ano de 2014, eu gravei meu primeiro CD e lancei quando ficou pronto. Ele ficou pronto em janeiro de 2015. Em janeiro de 2015, pastor, a igreja ela não me conhecia. Eu já morava em Curitiba. A igreja em Curitiba ela não me conhecia porque eu tinha acabado de lançar meu primeiro CD. Então, meu primeiro CD eu não lancei no programa Raul Gil. Eu não lancei em uma turnê na Europa ou em uma grande igreja. Não. O meu primeiro CD, eu lembro que eu tentei agendas em Curitiba e não consegui. Tentei agendas em São Paulo, fui até São Paulo, não consegui. Então, eu fui a Brasília, tentar lançar meu CD em Brasília. Quando eu chego em Brasília, me faltou dinheiro até para voltar para casa. Então, eu tive que lançar os meus CDs nas ruas de Brasília, por falta de igreja. Ou seja, é porque é natural, quando a igreja ela não te conhece, é natural que ela não te dê a oportunidade que você deseja, porque ela não te conhece. Você se tornar conhecido, isso é uma construção. Você tem que construir isso trabalhando, né? Então, no meu começo ali em Brasília, eu lembro que me faltou dinheiro para comer e dinheiro para voltar para casa, para Curitiba, e eu tive que lançar o meu primeiro CD nas ruas. Como foi que eu lancei o meu CD nas ruas, pastor? Eu lancei meu CD nas ruas chorando, mas na certeza de que Deus ele tinha um plano perfeito em meio àquela situação que eu não entendia. Né? Então hoje, viajando, graças a Deus, o primeiro CD foi nas ruas, né? Mas o segundo CD já foi em turnê na Europa, o terceiro disco já foi no programa Raul Gil, o quarto disco agora a gente acabou de lançar em todas as plataformas digitais, mas a gente estava com uma turnê de quase 3 meses na Europa. Então, ou seja, Deus de fato, a misericórdia de Deus nos projetou para viver coisas grandes. Glória a Deus. Porém, pastor, Deus, quando ele nos convida para viver coisas grandes, ele fala aonde ele quer que você chegue, aonde ele pretende te levar. Mas Deus, ele não te fala sobre o processo. E no processo eu fui provado. No processo, Deus ele me provou no fogo. No processo, eu tentando lançar meu primeiro CD, eu poderia ter desistido, poderia ter reclamado, poderia ter murmurado, eu poderia ter abandonado o ministério da música, do louvor, eu poderia ter desistido da minha adoração, eu poderia, mas mesmo chorando, mesmo sofrendo com o coração pequeno, apertado e sem entender, em meio àquela situação, pastor, Deus foi me dando músicas, ele foi me dando músicas ali. Deus é no fiel. Primeiro disco, eu acho que eu estava muito preocupado no primeiro disco em ter músicas pro meu disco. Já o meu segundo disco foi diferente. No meu segundo disco foram canções que Deus me deu quando eu me sentia sozinho, mesmo Deus estando ali comigo. Tem uma canção minha. Amém. Deixa eu cantar uma palhinha dessa canção. Amém, à vontade. Então, a canção Confio em Ti. Pastor, essa canção, eu escrevi essa canção em um momento da minha vida em que eu estava passando por um deserto muito grande, muito grande. A minha esposa e eu estávamos na Alemanha, cumprindo agendas numa turnê lá na Alemanha. Um pastor lá da Irlanda, pastor cristiano da igreja Spirit, como é que é, amor? Spirit Life Church. É isso mesmo? Spirit and Life Church. Um pastor cristiano da Spirit and Life Church, ele entrou em contato comigo e falou assim: você é o pastor David Servo que canta aquela canção Confio em Ti?
Eu falei, sou eu mesmo, no inbox do meu Facebook. Pastor, conheço o teu trabalho, eu ouço as suas canções, e eu queria tanto que o senhor cantasse essa música para nós aqui na Irlanda, O Senhor Vem. Ou seja, uma canção que Deus ele me deu quando eu ainda vendia os meus CDs nas ruas, porque eu não tinha agenda. Essa canção ela me deu para Irlanda. O poder da adoração, o poder da adoração, pastor. Amém. Eu sinto meu Deus aqui. Eu sinto meu Deus aqui. Maravilha, Jesus. E essa canção, o senhor estava falando sobre Davi. Essa canção, quando eu estava vivendo o meu deserto, Deus ele me fez lembrar justamente de Davi. Porque Davi, ele já era o terceiro homem mais importante em todo Israel, porque ele havia matado o gigante Golias. Quando Davi ele mata o gigante Golias, ele se torna o terceiro homem mais importante. Havia o profeta, havia o rei e agora havia Davi. Aquele que havia matado o gigante Golias. Davi ele mata o gigante Golias e depois de um tempo o rei Saul, por ciúmes, busca Davi para matá-lo. Ele trama, ele planeja a morte de Davi. Davi ele é avisado disso, então Davi ele foge. E Davi ele foge para um deserto. Para um deserto. E é possível que alguém que esteja nos ouvindo aqui agora, é possível que esse alguém também esteja vivendo um momento da sua vida chamado deserto. Davi ele viveu esse deserto. Aí, gente. Eu vivi esse deserto. Queridos, escute. Se Deus ele permitiu que você... Eu não acredito que Deus ele te levou a esse deserto. Deus ele não te levou a esse deserto. Mas se ele permitiu que você chegasse nele, foi para te tornar ainda muito mais forte nesse lugar. Com certeza você sairá mais forte, vitorioso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E lá naquele deserto de Parã, o deserto de Parã, ele está no sul de Israel. Então Davi ele corre, ele está no norte, ele corre do norte, construindo todo Israel, até chegar no sul de Israel. Quando ele chega no sul de Israel, ele continua correndo até chegar no deserto de Parã. E lá naquele deserto, Davi ele continua correndo, porque ele está fugindo do rei. E Davi ele continua correndo naquele deserto até chegar diante daquelas montanhas de pedras que ainda hoje separam Israel da Palestina. Agora escute bem. Davi, naquele deserto, ele continua correndo até chegar diante daquelas montanhas de pedras. E Davi, ele só para de correr porque aquelas montanhas de pedra paralisam Davi. Ele está agora paralisado, impedido de continuar adiante porque há montanhas de pedras que lhe atrapalham. E talvez você esteja vivendo um momento da sua vida chamado deserto de Parã, e é possível que justo agora, nesse momento da sua vida, você esteja completamente paralisado por pedras no meio do caminho, por montanhas de pedras que te impedem de prosseguir. Escute bem, Davi, queridos. Davi ele estava com o coração entristecido, com o coração pequeno. Davi ele se sentia completamente só, e ele não entendia o porquê daqueles dias difíceis. Ele não entendia. Davi ele não entendia como Deus lhe deu tudo e tão rapidamente ele perdeu tudo. Parecia que do sucesso agora Davi estava vivendo um fracasso. Davi, pastor, ele poderia ter desistido de Deus, ele poderia ter desistido da sua fé. Davi ele poderia ter desistido de adorar. Porém a história vai dizer que Davi, naquele momento completamente paralisado, impedido de continuar, se sentindo sozinho, com o coração pequeno, apertado, naquele momento Davi, ele faz daquela situação uma oportunidade para adorar, e Davi adora. Naquele momento Davi ele começa a compor um dos salmos mais cantados ainda hoje no mundo inteiro, o Salmo 121. E no versículo 1 do Salmo 121, Davi ele escreve, ele diz: Eu elevo os meus olhos aos montes, mas e agora? De onde me virá o socorro? No versículo 2, ele ainda compondo essa canção, ele adorando, ele diz: o meu socorro vem dele. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Glória. E foi lá naquele meu deserto que Deus me deu essa canção. E eu me inspirei no Salmo 121. Diz assim: levo os meus olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus. Sei que tu guardarás os meus caminhos. Sei que tu guardarás os meus caminhos. Tua palavra me faz entender. Tua palavra me faz entender. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus.
Oh, Jesus. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus. Meu socorro vem dos céus. Eu não temerei. Senhor, vai abençoando, vai alcançando, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, teu servo, pastor de ferro. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada pessoa que está conosco esta noite, nesta live. Senhor, meu Deus, alcança, Senhor, alcança essas pessoas que estão enfrentando o deserto, Senhor. Cura, levanta, Senhor, meu Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Eu não temerei o escuro da noite, o escuro da noite, não temerei perseguições, eu não temerei. Posso te ver, confio em ti. Tem vidas enfrentando esse deserto. E só confiar. Os meus olhos aos montes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus. Louvado seja glória a Deus. Maravilha. A presença do meu Deus. A adoração, ela é diferente, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A adoração, ela é diferente. Deus, ele tem grandes coisas, pastor. Coisas ainda para realizar em nossa vida. Lutas vêm, machucam. Eu venho de desertos que eu poderia também ter parado, voltado. Mas a confiança, ela nos faz prosseguir. A confiança em Deus é que nos faz dar um passo, mesmo que a gente não queira, mesmo que o nosso eu esteja fraquejando no confiar, porque somos falhos. Mas eu sempre costumo dizer, quando nós damos um passo, Deus, ele dá o outro. O Senhor, ele ainda tem muito na sua vida, pastor. Glória a Deus. Muito. Você chegou até aqui, mas Deus ainda tem muito para que você alcance. Você é uma pessoa humilde, você é um cara que tem batalhado, uma pessoa que ainda tem muitas promessas para glória a Deus. Acontecer, para realizar. Você é um conterrâneo. Nós cearenses somos conhecidos como guerreiros. Aleluia. Guerreiros é uma palavra para nós e aleluia. Eu creio ainda que nós veremos ainda David Serpa mais ainda nos 4 ventos, seu nome soprado em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo esta palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Desde o dia que foi anunciado, pastor, você conosco aqui naquele evento, né, Vidas para Ele. E nós temos orado pelo seu ministério, temos orado pela sua esposa, sua família e até hoje. E nós estamos aqui, aprove Deus marcar esse dia maravilhoso. Glória a Deus. A presença de Deus é maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa. A presença de Deus é insubstituível. Nada supera a presença de Deus. Você é um adorador. Você não é cantor, você é um adorador, você é um Asaf. Você é um Asaf. Asaf, ele orquestrava tudo. Muitas pessoas pensam que Davi foi o maior cantor, e não, foi Asaf. Asaf, e Davi sabia disso, colocou ele à linha de frente. Asaf, você é um Asaf na nossa nação. Você é um Asaf. E creia, pastor, creia, grandes coisas vai vir na sua vida. A sua esposa, Cristina Cefa, pastora, Deus abençoe poderosamente ela, né? E aquele menino de 11 anos,
que foi expulso, né? Pela ignorância, não vamos dizer assim que os irmãos, pela ignorância, né? Faltou ali aquele conhecimento, a ignorância. Aquele menino de 11 anos hoje andou já a vários países. Aquele menino de 11 anos que um dia foi retirado ali da casa do Senhor, hoje é convidado a estar à casa do Senhor. É verdade. Deus, ele muda histórias, pastor. Deus, ele muda histórias. Deus seja louvado na sua vida. Pastor, então para esta pessoa fica essa mensagem. Querido, adore. Às vezes alguém me pergunta, Pastor David, qual o segredo do sucesso? Para viver sucesso no ministério, vida financeira, sucesso. Todos nós, quem é pregador, deseja ter a oportunidade de pregar na igreja pequena, mas também na igreja grande, na cidade pequena, mas também nas grandes capitais, né? Qual é o segredo para esse sucesso ministerial? Adore. Quando Saul ele governou como rei por 40 anos, Deus esteve no reinado de Saul com ele os dois primeiros anos. 38 anos Saul governou sozinho. Queridos, Deus ele esteve 2 anos, os 2 primeiros anos de Saul, Deus estava ali com ele. Após aqueles 2 anos, Deus ele começou a procurar alguém com um coração de rei, com um pensamento de rei, alguém que pudesse ser rei. Deus procurou alguém, e Deus ele encontrou um adorador jovem que cuidava dos grãos, das sementes, das terras e dos animais do seu pai, dos bichos, um pastor de ovelha. Porém era um adorador, e Deus fez daquele adorador o maior rei da história de Israel e o maior rei em seu tempo. No tempo de Davi, não houve um rei como Davi, e todos os reinados da terra temiam a ele. Davi. Aqui no meu anel eu tenho o símbolo da estrela de Davi, a bandeira de Israel é a estrela de Davi, e o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, ele veio descendente da linhagem de Davi. É verdade. Davi, ele foi e continua sendo muito importante para nós, para a história da igreja, para o povo de Israel, porque ele foi um adorador. A adoração de Davi levou ele a viver tudo aquilo que ele viveu. Deus tornou Davi alguém importante. Queridos, o meu Deus, em meio à sua adoração, escute, na sua adoração, o meu Deus, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo que durante a tua oração, se preciso for, meu Deus, ele rasgará os céus. Ele soprará um vento diferente e mudará o curso de todas as coisas e te favorecerá em tudo. Pastor, muitos irmãos, né, e até mesmo amigos, independente da fé dele ou da cultura, no Brasil e fora do Brasil, nas nações, as pessoas estão assustadas com essa pandemia, essa quarentena, essa paralisação, e às vezes a gente assiste tanto essas notícias ruins que passam na televisão, ou escuta tanto as más notícias que as pessoas elas nos trazem, que daí todas essas informações, essas más informações, elas vêm como imagens para nossa mente. Essas imagens, elas geram na nossa mente pensamentos. Esses pensamentos geram na nossa alma sentimentos. E dentre esses sentimentos, queridos, há um muito perigoso, que é o medo. O medo, ele te paralisa. Sabe, uma pessoa motivada, uma pessoa convicta, um adorador motivado, convicto do Deus que ele serve, ele é capaz de conquistar um mundo inteiro. Agora, um adorador com medo, ele paralisa e deixa de viver tudo aquilo que Deus tem sonhado para ele. Nós, queridos, talvez você esteja com as contas atrasadas,
quem sabe sem dinheiro nenhum, talvez com problema até dentro de casa, problema até de relacionamento com a família. Então é problema emocional, problema financeiro. Escute, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós que estamos em Cristo, nós não temos problema. Guarde essa palavra. Nós não temos problemas. Aleluia, Deus. Nós temos desafios. Nós que estamos em Cristo, nós não temos problemas. Nós temos desafios. O problema, Amém. ele nos joga para baixo. O problema, ele rouba os nossos sonhos. O problema, ele rouba a nossa autoestima. O problema, ele nos paralisa, ele nos entristece e nos faz adoecer. O desafio não. O desafio, ele nos impulsiona a conquistar. O desafio, queridos, ele nos impulsiona a viver coisas grandes. Há o desafio. Esse momento agora é um momento de desafio. É nesse momento de desafio, o desafio de superar esses dias estranhos, que você tem que adorar, que você tem que ser adorador. Mais do que nunca, adore. 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 A tua oração tem o poder de mover os céus em teu favor. A tua oração tem o poder de provocar algo nos céus em teu favor. Glória a Deus. Jesus Cristo. Maravilha, maravilha. O adorador, ele move o coração de Deus. Aquela adoração que nós lemos moveu a presença de Deus, ele encheu. É o que está acontecendo nessa live, pastor. Amém. A adoração, o coração puro de busca, Deus, ele enche. Tem uma canção sua que eu amo. Te mesmo? Posso Ver. Te Posso Ver. Essa canção, a Disco Praise, ela cantou comigo. Inclusive, eu acabei de postar ela lá no Instagram. Queridos, depois você pode ouvir todas as canções do pastor David Serpa em todas as plataformas digitais. Você pode ir lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá, se inscreve no meu canal do YouTube. A gente postou só esse ano, eu acho que foram 6 ou 7 videoclipes até agora, de janeiro até aqui, 6 ou 7 videoclipes com o Lázaro, enfim, com uma galera. E a gente acabou de lançar mais um videoclipe e tá lançando mais um clipe agora, semana que vem. Se inscreve no nosso Instagram e acompanha o nosso ministério. Essa canção com a participação da Disco Praise, essa música ela é assim, ó. O frio alcançou o meu barco, o medo alcançou os meus sonhos. E as estrelas onde estão? Oh, glória a Deus. O vento que soprou tão forte quase me levou pra longe. E as estrelas onde estão? Sem forças, clamo por ti, e te posso ver. Tu caminhas sobre o mar, vem em minha direção. As águas tentam me afogar, tu me estende a tua mão. Tu caminhas sobre o mar, vem em minha direção. As águas tentam me afogar, tu me estende a tua mão. Aleluia, Deus. Para você que está se sentindo aí, que está se afundando aí nos problemas que o pastor falou. O vento que soprou tão forte quase me levou pra longe. E as estrelas onde estão? Aleluia, Jesus. Sozinho e tão assustado, entregue a minha própria sorte. Perdido, sem direção, sem forças, clamo por ti, e te posso ver. Tu caminhas sobre o mar, vem em minha direção. As águas tentam me afogar, tu me estende a tua mão. Tu caminhas sobre o mar, vem em minha direção.
as águas tentam me afogar, tu me estende a tua mão. Eita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Pastor, essa letra fala muito comigo. Eu acho que uma das canções que eu tenho que o pessoal mais ouve nas plataformas digitais e mais toca nas rádios é a canção Pai Nosso. Deixa eu dar uma palhinha da canção Pai Nosso. A canção Pai Nosso, ela é uma... Eu tinha 21 anos de idade e eu estava na cidade de Marrakech, lá no Marrocos, África do Norte. Nessa época eu morava na Espanha e eu fazia um trabalho lá no Marrocos, um trabalho missionário. Então, em uma de minhas visitas ali ao Marrocos, Deus me deu essa canção, a canção Pai Nosso. Eu tinha 21 anos de idade e a gente só gravou ela em 2016. 2016 foi que a gente gravou ela. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso que estais em mim, Pai nosso que estais em mim, santificado, exaltado seja o teu nome para sempre. Amém. Pois só tu governas sobre os céus, governas terra e mar, governas o universo inteiro. Governas sobre os céus, governas terra e mar, governas o universo inteiro. Aleluia, Jesus. Que seja feita a sua vontade, aqui na terra, como nos céus, que seja feita, ministra, Senhor, cura feridas, a tua vontade, Senhor, feita sobre cada um de nós. Seja feita, Senhor, sobre o planeta, Senhor Pai. Como nos céus. Senhor, enche, abençoa, Jesus, abençoa. Pois só tu governas sobre os céus, governas terra e mar, governas o universo inteiro. Aleluia, Jesus. Que seja feita a vontade dele em nossas Amém, vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Ô, bênção, faltam 9 minutos para nossa live. É tão gostoso que é tão pouco tempo, né? É rapidinho, passa rápido. Pessoal, eu quero pedir para cada um de vocês, siga aí o pastor David Serpa no seu Instagram, compartilhe os seus trabalhos nas redes sociais, dê aquela força, né? Ajude o servo de Deus a alcançar patamares maiores, faça a sua parte e Deus fará a parte dele, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais. Pastor, muito obrigado, nos agradecido pela sua presença. Deus, ele tem feito maravilhas. Deus, ele tem trabalhado. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui, né, Paracuru e Paraipaba, quero mandar aí um abraço, né, para as igrejas, né, de Torrões, Poço Doce e Paraipaba, né. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. E é isso, nós cremos no agir de Deus, nós cremos que Deus, ele tem mais para a nossa vida. Basta ser adorador. Eu quero aproveitar, né, agradecer a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. Eu tenho feito live, pastor, todos os dias, de segunda a sexta, às vezes também no sábado e no domingo, no meu Instagram, né, sempre às 16 horas. Teve conosco ali nos trazendo já uma palavra poderosa, o irmão Lázaro, que é um cantor muito conhecido no Brasil inteiro. Queridos, então se você entrar lá no meu Instagram, se você me seguir,
você vai poder acompanhar quem estará com a gente. Então teve o irmão Lázaro, teve a Disco Praise, teve o Carlinhos Félix, o Márcio Nascimentos, ele vai estar agora com a gente. Teve, enfim, teve uma galera, Carlinhos Félix, eu acho que falei já, o PG do Oficina G3, queridos, uma galera, muita gente boa teve com a gente, vai estar ainda com a gente. Aproveitar e agradecer também o meu amigo, pastor Oswaldo, superintendente dessa região. Sou apaixonado pelo pastor Oswaldo, pela pastora Milena, a esposa dele. São amigos meus. Pastor, eu tive aí no Ceará em 3 vezes. Eu fiz 3 turnês aí no Ceará, 3 turnês, né? Quem me abriu o Ceará foi o pastor Oswaldo. Eu viajando o Brasil inteiro, viajando os países, tive muita dificuldade de entrar no Ceará. E foi o estado que eu mais desejei estar, porque é o lugar que eu mais amo. Moro em Curitiba, viajo o Brasil, viajo o mundo. Tive ano passado em 17 estados, mas não existe lugar no mundo que eu ame mais do que o meu Ceará. E eu só não estou morando aí no Ceará porque o tempo de Deus para minha vida hoje ainda é Curitiba. Mas eu estou orando a Deus, esperando por esse tempo de poder voltar para casa. Um dia eu sei que a minha esposa e eu, nós estaremos no Ceará, estaremos com vocês e nós estaremos morando no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é bênção, pastor, é bênção. Deus, Ele cumpre. Deus, Ele cumpre, né? Todas as promessas, propósitos. Eu costumo dizer que as promessas de Deus, elas não param, não falham, desde que a gente sempre esteja alinhado na vontade do Senhor, no caminho que se deve trilhar, né? Amém. Pastor, 6 minutos. O senhor pode fazer uma oração por nós, abençoando aí, em nome de Jesus. Amém. Então deixa eu orar por você, querido. Guarde esse versículo que eu vou falar agora para você. Guarde aí no seu coração. Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. E eu irei orar a Deus agora para que venha essa esperança, esse futuro para a tua vida. Amém, adorador? Que você tenha um coração de adorador, uma mente de adorador, pensamentos de adorador, ações e atitudes de adorador. Que a sua boca, ela profere aquilo que um adorador, ele profere. Amém, queridos? Proclame adoração. Não fale palavrões. Escute, um adorador, ele não pode adorar e gritar e xingar. Não. Só adore. Não reclame, não murmure, não fale de ninguém, não fale mal de ninguém, não faça fofoca. No nome do Senhor Jesus Cristo, só adore, só declare e proclame adoração. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe muito. No mês de maio, eu estarei aí no Ceará. No mês de maio. Já comprei as minhas passagens. Eu estarei 3 semanas no mês de maio do ano que vem. Aí, a TAM, ela quebrou minha mala. Comprei uma mala para mim, pastor, lá na Europa. Cheguei aqui, fiz uma viagem, a TAM, ela quebrou minha mala. Eu poderia ter reclamado porque a TAM, ela quebrou minha mala. A minha mala, eu acho que ela me custou, 20 euros lá. Não, 40 euros. Ela me custou 40 euros lá na Espanha. 40 euros vai dar mais ou menos uns 200 reais. Foi o que ela me custou. Como a TAM, ela quebrou a minha mala, a TAM, ela me deu 2.200 reais em voucher de viagem. Então, queridos, olha só, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles quebraram uma mala minha de 200 reais e me deram 2.200 reais em passagens. Glória a Deus. Então, quando a gente adora, pastor, até essas coisas acontecem. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.